A Nave Negra, Episódio 5, Sangue Azul, Coração de Aço. Wyatt chegou a uma conclusão rápida depois de receber os 3 implantes agendados. O procedimento foi estranhamente rápido, mas a dor, essa ele não queria enfrentar de novo, nunca mais. Por limitações da ala médica e pelas circunstâncias atuais, ele não receberia os olhos cibernéticos, o que honestamente lhe caía bem. Seus olhos naturais funcionavam perfeitamente e ele não estava com pressa de trocá-los. Também não teria o uplink direto com a rede central, mas esse ele nem fazia questão. Afinal, só funcionava com os olhos cibernéticos ou com um programa de modificação genética reservado aos escalões mais altos da sociedade do Principado. Os implantes que recebeu, porém, foram impactantes. A cada passo, seu corpo cambaleava. O primeiro era uma série de nano-injetores espalhados por suas vértebras e que, ao longo das próximas horas, migrariam até seu cérebro. Esses injetores serviriam para atenuar a dor, aumentar seus reflexos e neutralizar neurotoxinas, caso necessário. O segundo implante era o que ele mais odiava naquele momento. Na base do seu crânio havia agora um pequeno chip biomecânico, um canal unidirecional para receber ordens de seus superiores, como o comandante Redford. Ele podia sentir o chip se fixando, crescendo aos poucos, para evitar rejeição e bagunçando completamente seu ouvido interno. Sua estabilidade estava comprometida, sua audição severamente reduzida. Era como se tudo ao redor tivesse sido abafado. Em essência, era uma espécie de rádio de longo alcance, mas só de entrada. Ele recebia ordens, mas não podia respondê-las, desde que estivesse a menos de 100 quilômetros de um ponto de acesso à rede, claro. Mas foi o terceiro implante que fez Wyatt jurar que jamais passaria por outro procedimento se pudesse evitar. Os 2 primeiros já doíam por si só, sua coluna latejava, a dor de cabeça era constante, mas o terceiro era um tormento à parte. Semelhante ao processo dos nano-injetores, esse último tinha um propósito diferente. Não o cérebro, não a coluna, mas os ossos. Um implante subdérmico foi inserido perto da aorta, bem no centro do peito. A anestesia local e a precisão dos robôs cirurgiões impediram que ele sentisse qualquer dor no momento. A ferida foi selada com bioespuma em questão de segundos, e a cicatriz desapareceria em poucos dias. Mas a dor, essa chegou meia hora depois. Começou como uma coceira impossível de alcançar, por dentro da pele, por todo o corpo. Em minutos, cada passo se transformou em tortura. Era como levar centenas de agulhadas simultâneas a cada movimento. Uma agulha só seria suportável, centenas delas, incessantes, isso era insano. Até respirar é um desafio, murmurou, cambaleando pelo hangar, enquanto alguns técnicos, mecânicos e pilotos riam discretamente ao vê-lo passar. Entendo que a nave não tenha instalações privadas para isso, mas esse bando me encarando não está ajudando em nada, pensou, frustrado, enquanto mais uma onda de dor atravessava seu corpo. E o pior, ele não podia nem culpar a médica. Ela o avisara, explicou exatamente o que ia acontecer e o que ele deveria fazer para que os implantes se fixassem corretamente. Era por isso que ele não podia se deitar, nem tomar analgésicos. Tinha que passar por tudo desperto e em constante movimento. E cada vez que quase desabava no chão, como aconteceu pela 7ª vez desde que chegara, seu ódio pelo segundo implante só crescia. Ele até aceitava a dor de ter os ossos sofrendo microfraturas e sendo reparados a cada segundo. Não era o bastante para fazê-lo gritar, mas o bastante para gemer, ranger os dentes e contrair o maxilar. O que ele realmente odiava era a vertigem, o desequilíbrio constante, a sensação de que não havia chão firme sob seus pés.
Ao completar mais uma volta em torno do hangar, Wyatt notou uma figura familiar entrando. Armadura vermelha, cabelos azuis, bastou isso para reconhecê-la. Os poucos tripulantes que ainda o observavam desviaram o olhar, preferindo admirar a mulher à distância. Droga, qual era o nome dela mesmo? Juliana? Não, essa é a irmã dela. Começava com C, certo? Cecília? Celestine? Sim. Cynthia! Simulation. Cynthia Winfield. Acertou bem a tempo de ouvir algo que ela dizia, embora mal pudesse entender. Sua voz era bonita, mas distorcida pelo implante. Sem querer parecer desrespeitoso, começou alto demais e virou-se para ela. Erro fatal. O mundo girou, o teto virou chão, o chão virou parede. E os pés quase viraram mãos. Com um gemido rouco, ele se jogou para o lado, evitando uma queda, e voltou a andar. A dor explodiu por dentro, mas conseguiu manter-se de pé. A vertigem deu uma trégua. Agora podia voltar a cambalear em paz. Após alguns segundos, ele conseguiu falar, percebendo o olhar de Cynthia, um misto de compaixão e compreensão em seus olhos azul safira. Desculpe por isso. Os implantes não me permitem seguir o protocolo no momento. Desculpou-se. Como posso... Um gemido de dor interrompeu a frase. Ser útil? Respire fundo e não lute contra a dor. É se forçando assim que piora tudo. Respirações profundas e calmas. Deixe seus pulmões fazerem o trabalho pesado, Tenente Staples. Respondeu Cynthia, andando ao lado dele, com a voz mais alta que o normal para ser ouvida, apesar da interferência do implante. Wyatt obedeceu. Era difícil. A primeira tentativa fez sua caixa torácica inteira protestar de dor. Mas ele persistiu. Demorou quase 5 minutos, até que respirar já não doesse tanto. E, para sua surpresa, a dor reduziu consideravelmente. Mais 5 minutos e a vertigem também cedeu. Parte da audição voltou. A dor de cabeça já não era tão opressiva. Durante todo esse tempo, Cynthia caminhou em silêncio ao seu lado. Uma presença firme, quase régia, de dever inabalável. Wyatt sentiu uma gratidão sincera por seus conselhos agora que colhia os frutos. Obrigado, Lady Cynthia. Estou bem melhor agora. Suponho que, pelo estado em que o encontrei, ninguém lhe explicou os procedimentos físicos adequados para ajudar no período de adaptação aos implantes. Disse, com a franqueza de quem simplesmente constata um fato. Wyatt assentiu levemente. Não me disseram que havia qualquer coisa além de me manter em movimento e evitar analgésicos. Mais uma vez, agradeço sua ajuda. Para sua surpresa, viu o semblante antes estoico de Cynthia se tornar um tanto indignado, com direito a senho franzido. Isso será reportado imediatamente. Uma negligência dessas não pode passar impune. Ela fechou os olhos por 2 segundos. Quando os reabriu, o rosto voltou à expressão profissional de sempre. Pronto, está feito. Será que ela realmente reportou? Ou tá só blefando? Pensou, mas deixou para lá. A ajuda dela havia sido real. Agradeço, Lady Cynthia, mas não haverá consequências para você? Não faço parte da estrutura militar. Não tenho posto oficial, mas como guarda-costas da Princesa Clara, minha posição está acima de muitos, em importância e autoridade. O protocolo existe para manter a ordem e sua estrutura precisa ser respeitada. Você é um tenente, Wyatt Staples, antes de ser um plebeu, e seu posto foi desrespeitado pela omissão de instruções médicas essenciais. Por isso, você sofreu mais dor do que o necessário. Garanto que não serei punida por expor tamanha incompetência, afirmou com um tom sério e firme. Caramba, essa me surpreendeu positivamente. Uma nobre que realmente vale seu título, mas também é cheia de regras. Agora entendo por que ela se opôs à operação de contrabando do Woodshaft. Será que a Princesa Clara
tem alguma influência nesse jeito dela? Nesse caso, agradeço mais uma vez pela ajuda, Lady Cynthia. Pode me chamar pelo nome, Tenente Wyatt. Minha princesa concedeu-lhe o privilégio da amizade e o direito de tratá-la sem formalidades. Você também salvou minha vida. Estendo a mesma cortesia. Apesar de tudo, Wyatt não conteve um sorriso. Com menos dor nublando seus pensamentos e a mente funcionando com mais clareza, sua timidez natural voltou, junto com a consciência do abismo entre suas posições sociais. Nesse caso, Cynthia, pode me chamar só de Wyatt também. Muito bem, respondeu ela, girando nos calcanhares com uma precisão e elegância tão impecáveis que até uma bailarina ficaria envergonhada. Tudo isso com uma armadura pesada. Me acompanhe. Minha princesa deseja falar com você em particular. O comandante Redford já foi informado e você recebeu dispensa até que a princesa diga o contrário. Obedeço, respondeu Wyatt, utilizando a fórmula adequada quando se recebe uma ordem de um nobre fora da estrutura militar. E eu achando que nunca mais falaria com ela. O que será que ela quer comigo? Wyatt seguiu Cynthia em ritmo constante, focando na respiração controlada. A caminhada não durou mais do que alguns minutos até chegarem a um dos aposentos de comando, que temporariamente servia como quarto para a princesa. Do lado de fora, 2 cilindros pretos de 1 metro de altura vigiavam a entrada. Wyatt observou enquanto Cynthia colocava a mão no scanner e digitava um código longo e complexo. Quando terminou, os cilindros ficaram brancos, a porta se abriu. Cynthia deu um passo para o lado, liberando o acesso. Entre, Wyatt, ordenou. Você não vai entrar? Perguntou, só para ter certeza. Clara deseja falar com você em particular, respondeu ela, sem mais explicações. Wyatt assentiu. Um nó de ferro formou-se em seu estômago. Havia histórias, rumores, de que quando um plebeu era convidado a um aposento privado de um nobre, só podia ser por 3 motivos: assassinato, sexo ou puro entretenimento. Wyatt nunca foi de acreditar nesses boatos, mas agora não tinha tanta certeza. Mesmo assim, respirou fundo e entrou no quarto. Apenas uma pontinha de nervosismo atravessava sua máscara cuidadosamente treinada. 3 passos para dentro e a porta se fechou com um som metálico e um leve chiado. O nó de ferro virou um poço. Wyatt começou a suar frio. O quarto era amplo, tinha que admitir. Uma cama enorme do outro lado. Um banheiro particular à direita. Móveis caros espalhados pelo ambiente. Mas seus olhos estavam focados na mulher loira, sentada numa poltrona à frente, diante de uma mesa circular. Sobre ela, alguns doces e um líquido violeta que ele não sabia identificar. Ah, Wyatt, por favor, venha, sente-se. Gostaria de conversar com você, disse Clara, sorrindo com gentileza. O poço no estômago diminuiu, mas não sumiu. Certo, Wyatt, mantenha a compostura e tenta não ser assassinado. Não diga nada estúpido, não ofenda ninguém. Quem sabe você saia daqui inteiro. Um nobre já é perigoso. Realeza? 2 vezes mais. Ele obedeceu, sentando-se na cadeira disponível. No mesmo instante, pequenos impulsos elétricos percorreram suas costas, braços e pernas. Mas ao contrário do que esperava, não eram desagradáveis. Na verdade, a dor reduziu ainda mais. Agora, era apenas um incômodo leve. Clara percebeu seu olhar confuso e soltou uma risadinha. Estou ciente da sua condição atual, Wyatt. Os implantes do Laxis, Ontoro e Kinetor estão entre os piores que existem, necessários mais difíceis de suportar. Essa cadeira foi projetada para permitir que seu corpo continue o processo de adaptação, mesmo enquanto você está sentado. Não substitui a atividade física, mas alivia por um tempo. Wyatt abaixou a cabeça.
Agradeço por sua benevolência, Prim. Digo, Clara, como posso ser útil? Quero saber mais sobre você, Wyatt. Sem acesso aos seus registros, tudo o que sei é o que você pode me contar, respondeu ela, tomando um gole da bebida. Sirva-se de alguns doces. São deliciosos, posso garantir. Não me importo se eu fizer isso, pensou ele, pegando uma esfera coberta de um creme branco com uma frutinha vermelha no topo. Bastou uma mordida para seus olhos se arregalarem. O sabor explodiu em sua boca, tão rico e intenso que só com força de vontade ele evitou devorar o prato inteiro de uma vez. Mastigou lentamente, saboreando cada segundo. Ao engolir, soltou um suspiro satisfeito. O que são essas maravilhas? Perguntou, ainda maravilhado. Bolo, versões pequenas deles. Também há biscoitos, scones e pedaços de chocolate. O copo está cheio de suco de uva, explicou com gentileza. Vá em frente, pode comer o quanto quiser. Eu vou fazer isso mesmo, mas o que diabos é suco de uva, bolo e chocolate? Pensou, pegando 2 de cada, tentando manter a humildade. Por mais que quisesse se esbaldar, sabia que precisava se conter. Sou um livro aberto, Clara, mas duvido que vá achar algo interessante sobre mim. Isso eu decido, Wyatt, retrucou ela, com um leve sorriso, antes de provar um pedaço de chocolate. Me diga, de onde você é? Sou de Volantes, Alteza. Uma colônia pequena, sem importância, localizada em território da Casa Dimor, sob supervisão do Barão Carlos Errante. Fica na fronteira com o território de Caiston, na verdade. Mais especificamente, nasci e cresci na capital de Volantes, Fier. Minha família não tem notoriedade. Meu pai é engenheiro elétrico. Minha mãe é assistente social. Tenho 2 irmãos mais novos. Um seguiu os passos do nosso pai e o outro se tornou um caçador de clixal. Clara inclinou a cabeça. O que é um clixal? Uma criatura aviária, com cerca de 3 metros de altura. São ferozes, resistentes e rápidas, mas burras. Vivem invadindo as áreas agrícolas do planeta, porque se reproduzem rápido demais, devoram o gado e ainda destroem as plantações. Enquanto respondia, Wyatt comia um biscoito e tomava um gole do suco. É isso que a realeza come regularmente? Eu juro que me ajoelho e beijo os pés dela, se puder comer isso de vez em quando. E esse suco é a melhor bebida que já provei na vida, pensou, sorrindo por dentro. O nervosismo tinha praticamente sumido. No lugar, restava apenas o desejo de saborear mais e mais daqueles doces. Clara tomou outro gole, assentindo 2 vezes. Entendo. Quantos anos você tem? E como foi sua criação? Tenho 21. E acredito que fui criado da melhor forma que meus pais conseguiram, respondeu incerto. Raramente passamos fome e só quando os impostos aumentavam temporariamente. Recebi a educação padrão oferecida aos plebeus. Aos 14, entrei para a Marinha Real como cadete. Passei os anos seguintes na academia me preparando para ser piloto. Fui bom o bastante para alcançar o posto de suboficial. Após me formar, fui designado para a 3ª Frota, 2º Corpo de Fronteira, e posicionado nos sistemas persistentes, como coletor de lixo espacial. Explicou de maneira simples e educada, enquanto comia mais um bolo. E como foi seu tempo na academia? Foi agradável? Sofreu maus tratos? Perguntou ela, e seu sorriso diminuiu. Wyatt sentiu a mudança no ar, endireitou-se imediatamente. Os olhos violetas de Clara estavam fixos nele, analisando-o. Não sei como responder a isso, Clara, disse com cuidado. Mas que diabos? Por que ela se importaria com isso? Achei que ia perguntar sobre registros ou desempenho. O que ela quer com isso? Pensou, afastando momentaneamente os doces. Entrei para a Marinha porque sempre quis ser piloto. Queria ver as estrelas enquanto servia ao Principado. Meu tempo na academia
Para mim, foi irrelevante. Quer dizer, não fui tratado como a maioria dos plebeus, então não posso reclamar muito, né? E também não posso dizer que fui maltratado. Sim, houveram incidentes que exigiam relatório, mas nada foi resolvido, e depois disso, eu simplesmente ignorei. Clara ficou em silêncio por vários segundos. Bebeu mais suco. Comeu 2 biscoitos. Quando voltou a falar, seu tom era frio e sério. Então você considera aceitável receber uma ordem para latir como um cachorro no meio do refeitório? Pela primeira vez em muitos anos, Wyatt sentiu sua máscara cuidadosamente construída de servidão indiferente rachar. Franziu o senho. Comparado ao que outros nobres costumam fazer? Sim, respondeu com firmeza. Em seguida relaxou. Princesa Clara, eu sou um plebeu. É dever de todo plebeu obedecer às ordens de um nobre, podendo recusá-las apenas se vierem de alguém de hierarquia superior ou de outra casa ou linhagem. Se a senhora me ordenasse, agora mesmo, a me ajoelhar e agir como um animal para sua diversão, eu o faria sem hesitação. Clara assentiu. De fato, eu poderia ordenar isso. E coisas ainda mais humilhantes, Wyatt. Mas esteja certo de que não farei isso. Ao contrário daqueles nobres que não valem nem o lixo que você coletava, eu aprendi a respeitar os outros, afirmou, voltando a sorrir. Embora, preciso dizer, foi bastante divertido vê-lo humilhá-los daquela forma. Preferia que tivesse sido por outros meios, sem sacrificar sua dignidade. Surpreso pelas palavras dela, Wyatt engoliu em seco e esboçou um leve sorriso. A gente faz o que pode, Clara. Clara revirou os olhos, acenando com a mão em desdém. Por favor, Wyatt, quero conhecer o verdadeiro você, não essa fachada cordial e comedida. Fale livremente, sem amarras. Pense em mim apenas como uma amiga. Assim como farei com você, ninguém poderá nos ouvir. Essa conversa será somente nossa. Prometo que você não será punido nem responsabilizado por nada do que disser. Se isso for um teste, não consigo ver onde está uma armadilha, pensou, sorrindo mais abertamente. Quem diria que uma princesa, realeza de verdade, seria tão acessível? A admiração que sentia por Clara aumentou. Permitiu-se relaxar novamente, mantendo o ritmo da respiração sob controle. Nesse caso, Clara, serei sincero. Eu não tinha medo de perder minha dignidade porque eu não a tenho. Ou melhor, não dou valor a isso, assim como não valorizo orgulho ou vergonha. Se posso vencer sacrificando algo que não me importa, então o farei, e com gosto. Clara assentiu, tomando outro gole da bebida. Diferente dos tolos que pensaram estar humilhando você e ainda se pavonearam como se tivessem conquistado algo, foi você quem revelou a incompetência e a estupidez deles. Pode ficar tranquilo, serão punidos por isso, ainda que não diretamente. Nenhuma surpresa aí. Wyatt tomou mais um gole de suco. Imunidade nobre e manipulação das regras. Nada novo sob o sol. Dito isso, continuou Clara, estou surpresa por você não ter expressado preocupação com o bem-estar da sua família. Quando Sua Majestade, o príncipe, me mostrou o mapa, consegui ver que a casa Gimor se declarou neutra nesse conflito. Gimors têm fama de oportunistas. Tenho certeza de que escolherão um lado assim que perceberem vantagem clara. Clara inclinou a cabeça, pressionando um dedo contra o queixo. Você não parece particularmente abalado com o golpe, Wyatt. Wyatt riu baixinho, sombrio. Seus olhos pousaram na taça em mãos. Que escolha eu tenho? O último grande conflito no Principado foi há mais de 400 anos. Outro golpe. Fracassado, mas sangrento. Acredite, Clara, eu estou apavorado. Farei tudo o que o príncipe me ordenar para evitar outra guerra civil. Mas no fim do dia, eu sou só um plebeu.
sem poder, sem voz, sem meios de agir por conta própria. E mesmo que eu fosse nobre ou realeza, estaríamos todos no mesmo barco. E quanto antes o Duque Draymore for eliminado, melhor. Por dentro, no entanto, Wyatt fervia. Os nobres morrem, tentando manter seus privilégios ou aumentar sua influência. Quando percebem que não podem vencer, fogem. Mas sempre usam o povo, que deveriam proteger, como moeda. Não ligam se precisamos morrer aos milhares, desde que ganhem alguma coisa com isso. O semblante de Clara se desfez. O sorriso sumiu. Restou apenas uma expressão triste. Essa é uma visão sombria e lamentável das coisas, Wyatt. Wyatt deu de ombros. Talvez, mas também é verdadeira. E é a única visão possível para um plebeu. Ao menos eu estou na marinha. Posso lutar. A maioria nem isso terá. É triste admitir que você tem razão, Wyatt. O Principado mudou desde sua fundação. E nem sempre para melhor. Dói dizer isso. Príncipe Julius d'Astor sentiria vergonha ao ver o que se tornou o que ele construiu. E isso vale em dobro para sua descendência, disse Clara, soltando um suspiro melancólico. Obrigada por compartilhar isso comigo, Wyatt. Agora pode se retirar. E, por favor, leve todos os doces com você. Tenho mais. Não farão falta. Wyatt se levantou devagar, curvou a cabeça e obedeceu com entusiasmo, reunindo os doces num lenço de bolso. Obedeço, respondeu. E no mesmo instante as portas se abriram. Cynthia o aguardava do lado de fora. Trocaram uma saudação curta e ele partiu. Um instante depois, Cynthia entrou e as portas se fecharam novamente. Cynthia soltou um suspiro cansado. Seu semblante, antes rígido, finalmente relaxou. E então? Ele é diferente do que imaginei. E isso é bom, respondeu Clara, com um leve sorriso. Tenta-se mostrar cordial e direto, mas é muito seletivo com o que diz e como se expressa. Um homem astuto. Você acredita que ele possa ser um traidor, um desertor ou até um espião disfarçado, Clara? Clara balançou a cabeça lentamente. Não é um espião. Nem acredito que se tornaria um. Ele é honesto demais para isso. Um desertor ou traidor? Improvável. Também duvido que ele fuja se tiver a oportunidade. O coração dele brilha com a luz de um verdadeiro cavaleiro. As ações dele, que culminaram na nossa salvação, são prova disso. Vou manter os olhos nele, respondeu Cynthia. E quanto aos inúteis? Redford já foi informado. Aqueles 3 idiotas fizeram aquilo na frente de todos. Tenho certeza de que ele os punirá como deve ser. Respondeu Clara, tomando mais um gole do suco, seguida de um suspiro satisfeito. Mas estou curiosa para ver o que Wyatt pode fazer como piloto. Cynthia assentiu. A manobra não convencional dele foi o que afugentou aquela nave negra. Como Redford comentou, alguém com o talento dele foi desperdiçado numa função tão inferior. Redford já preparou uma série de simulações para avaliar as habilidades do Tenente Wyatt. Informe ao Redford que desejo ver Wyatt em ação. A frota seguirá para Jintrax assim que estivermos em alcance. O reabastecimento estará completo dentro de 4 horas. Teremos 3 dias de viagem até podermos partir. Tempo suficiente para descobrir se aquela manobra foi sorte ou se há verdadeiro talento por trás, disse Clara. Cynthia soltou outro suspiro cansado e lançou um olhar julgador à amiga. Você só quer uma desculpa para assistir combates aéreos, não é? Clara corou. Shh! Não espalha! Capítulo 5. Fim.